Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Andiara e nós estamos fazendo uma série intitulada Vem em mim, neném! Ops, Enem! E aí, você já assistiu o vídeo anterior? Porque eu já tive várias interações no Instagram, vários alunos perguntaram coisas, eu gravei aí algumas respostas nos meus stories sobre o conteúdo da aula passada. E eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Hoje a gente vai falar sobre um novo tema, sobre um novo assunto, mas se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu preciso que você volte, porque a gente já fez aí alguns pactos, algumas coisas, né, para você seguir, ter essa sequência, né, de como a gente está interpretando a prova do Enem. Eu expliquei tudo certinho lá no começo como que funciona a prova do Enem, porque a nossa aula está baseada nesse formato que o Enem pede pra gente, tá bom? Então, vai lá no meu Instagram, me segue. Se é a primeira vez que você tá vendo o vídeo, se você ainda não viu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior, se inscreve nesse canal, aperta o sininho, tá? Isso mesmo, porque vai chegar um monte de notificação todas as vezes que eu postar os próximos vídeos. Eu te garanto, isso daqui é melhor que notificação do iFood te dando desconto na comida. Gente, sucesso total. iFood, gente, é isso. Você vai pegar aqui a notificação que vai te ajudar a passar naquela, né, para você alcançar a aprovação naquele curso que você quer. Então se inscreve nesse canal, beleza? E hoje, né, seguindo a nossa série Vem em mim, neném, ops, Enem, a gente vai fazer, né, responder uma pergunta muito interessante. Quais são os elementos da sua história? E aí? Quais são os elementos da sua história? Na aula, nesse contexto, hoje, nesse vídeo, eu vou te garantir todos os elementos da narrativa em apenas 6 passos. Acertei, né? Porque eu sou de português, né? Em 6 passos, beleza? Nós vamos aqui construir uma história, tipo formato de bolo, tá, gente? Receitinha, receitinha, receitinha daqui, ingredientes, ingredientes, para no final você construir aquela história e você saber tudo que você precisa para o gênero narrativo. Então vamos lá. Quais são os 6 passos? Quais são os 6 ingredientes que você precisa para você saber tudo sobre uma história, sobre narração, né? Passo número 1, ingrediente número 1. Você precisa do narrador, porque é muito interessante, tá? Deixa eu te contar uma coisa. O gênero narrativo, ele pede um narrador. Se não tem narrador, é uma história que é contada pelo gênero dramático. Então, primeira coisa, você precisa de um narrador. Gênero narrativo precisa de narrador. Tranquilo? E esse narrador, ele pode se apresentar pra gente de uma forma muito recorrente, tá? Porque o narrador pode ser em primeira, segunda ou em terceira pessoa. Mas é muito comum nas nossas histórias a primeira e a terceira pessoa. Então, ingrediente número 1, narrador. Esse narrador pode ser em primeira pessoa, quando eu conto a minha história. Terceira pessoa, quando eu conto a história de ele, do ele, né? Conta-se a história de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, esse ele, pode ser participante ou não da história. Ou seja, eu estou contando a história do meu melhor amigo. Eu não sou meu personagem principal, tô ali perdidinho, conta a história. Ou alguém está contando a história do ele. Tranquilo? Ótimo. Então nós temos esse contexto, primeira e terceira pessoa, e além disso, a minha história narrada, ela pode ter um foco de alguém que é observador, alguém que conta apenas aquilo que ele está vivendo, né? A primeira pessoa tem muito esse costume de ser observador, ou você pode ser onisciente, que seria aquele que sabe de tudo. Ele sabe o que está acontecendo, mas ele também consegue entrar na sua mente e saber o que você está pensando. Então, passo número 1, narrador. Passo número 2, eu preciso do personagem. Então, segundo ingrediente para essa receita, dessa história bombástica que a gente vai construir, é o meu personagem. Então, o meu personagem, ele pode ser plano ou redondo. O que seria um personagem plano? Aquele personagem que passa por um monte de problema, faz um monte de coisa, quando não sei o que, morre, passa por uma doença, fica rico, pobre. Ele continua do mesmo jeito. Nada que aconteça dentro daquela narrativa, os problemas mudam quem ele é. Gosto muito de pensar nas minhas histórias de contos de fada tradicionais. As princesas são planas, né? Mas o meu personagem redondo é aquele que passa por um processo, por uma
uma dificuldade, por um problema, por uma tensão, qualquer coisa, e ela muda, ele ou ela muda de personalidade, tudo bem? Então ela aprende, né? Ela traz um aprendizado, ela passa a pensar de uma forma completamente diferente. Personagem redondo, tranquilo? Além disso, o meu personagem ele também pode ser principal e secundário. Eu gosto muito de pensar o que seria um personagem principal. É aquele que toda a história ela tem uma trama central. E para o personagem ser principal, ela tem que ter uma ação que esteja relacionada com essa trama principal, ok? Se esse personagem não participa desse momento, tipo, chegou a garçonete e entregou alguma coisa. Cara, se tem a garçonete ou não tem a garçonete, não faz diferença nenhuma para minha trama principal. Então é secundário. Então os meus personagens principais fazem parte dessa trama central. Os secundários são aqueles muitas vezes figurantes ou algo nesse sentido, tá? Que tá ali, né, para encher o espaço, né, dentro desse processo. Então, narrador, já vimos, passo número 1, personagem, passo número 2. Passo número 3, nós precisamos do quê? Do espaço, tá? Toda a história, ela se passa dentro de um espaço. O espaço é muito simples. Eu quero saber, às vezes, a questão geográfica, tá? Em que país, em que estado essa história se passa, ou às vezes algo mais fechado, mais específico, como por exemplo, isso aconteceu na casa, na rua, né, no quarto, no banheiro, algo nesse sentido, tudo bem? Então, o espaço é super simples, é só a gente reconhecer qual é o lugar em que se passa a história. Quarto passo, quarto ingrediente pra gente colocar aí, o meu tempo. O tempo, ele já tem uma dimensão um pouquinho maior, que a gente tá falando sobre o quê? Sobre se esse tempo ele vai ser psicológico ou cronológico. Cronologia, o que é cronologia? Toda vez que a gente tem marcação. Então, de manhã à tarde, à noite, ontem, hoje, amanhã, um mês atrás, 2 meses, né? Daqui 2 meses, não interessa, marcou tempo, marcou algo que você consegue classificar e caracterizar, cronológico. Psicológico é aquele que passa na nossa mente, tá? Então, uma lembrança é psicológica, né? Então, quando fala assim, vou pegar aqui um exemplo, memórias póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas ou até mesmo Dom Casmurro. Bentinho tá lembrando do que aconteceu no passado. Psicológico, lembrança. Tranquilo? Então, a gente tem essa mistura muito grande de cronológico e psicológico, tá? É muito difícil você dissociar uma coisa da outra, mas é legal a gente reconhecer, porque a prova pode pedir isso para você. Tranquilo? Além disso, conforme o tempo ele é colocado pra gente, eu venho para um quinto passo, que é a minha ordem da narrativa, porque o tempo ele também está relacionado, né, com o presente, o passado e o futuro, tá? Então a forma com que o narrador organiza esse tempo é o que a gente chama de ordem da narrativa. Então a minha narrativa ela pode começar do começo, tipo, ai, que besta, né? Toda história começa do começo. Não, não é toda história que começa do começo. Tem histórias que começam pelo meio e tem histórias que começam pelo final. Coloquei aqui o exemplo, vamos continuar falando do Machado de Assis, que é muito conhecido por todos, né? O Dom Casmurro, a história começa pelo final. O Bentinho já velho, ele relembra várias coisas e várias situações. Então, a história começa pelo final. Como que eu chamo isso? Últimas res. Se a minha história começa pelo meio, eu chamo isso de médias res. Se a minha história começa pelo começo, eu coloco essa sequência cronológica. E tudo isso vai para o meu sexto e último passo. Olha só, esse sexto e último passo é o que a gente vai chamar do enredo. É como essa história é construída. Todo enredo ele tem alguns passos. Tudo começa por uma situação inicial de tranquilidade. Surge um problema, uma tensão, né? Um nó. Tem vários nomes que a gente dá para isso, mas surgiu algum problema. Esse problema vai trazendo um outro problema, um outro problema, um outro problema, até a gente chegar no clímax. Bum! Aquela coisa assim de novela, né? Roubar a criança, vai matar, não vai matar, jogar do penhasco, etc e tal. Então você chega naquele momento até que alguém chega, o mocinho, e salva. Então você tem o clímax, que é o ápice da minha história, e aí a partir disso a gente tem o desfecho. O mocinho fica com a mocinha, eles vão morar juntos e etc e tal. Esse é o meu enredo das minhas histórias. De uma forma geral, elas são contadas assim. 6 passos, gente, 6 passos. Nós temos narrador, nós temos o personagem, temos tempos, temos espaço, ordem da narrativa e aqui o enredo.
enredo, como essa história é construída. Vamos ver como que isso aparece no Enem? Lembra que a gente tem um pacto, tá? Qual que é meu pacto? Nosso pacto é a gente começar pelo enunciado. O que o enunciado está pedindo pra gente? Então, vou projetar aí um exercício para você acompanhar comigo. A gente começa lendo o enunciado. O enunciado diz o seguinte: a situação narrada, gênero narrativo, revela uma tensão. Olha só, eu tô falando desse enredo, dessa estrutura da minha narrativa, e eu tô pedindo qual que é o problema, tá? Uma tensão fundamentada na perspectiva do. Então, gente, qual que é o problema? Qual que é o problema dessa situação? Qual é a tensão? Qual é o nó? É isso que a gente tem que encontrar. Vamos ler o textinho? Diz assim, ó. Vó Clarissa deixou cair os talheres no prato, fazendo a porcelana estalar. Joaquim, meu primo, continuava com o queixo suspenso, batendo com o garfo nos lábios, esperando a resposta. Beatriz ecoou a palavra como pergunta. O que é lésbica? Eu fiquei muda. Joaquim sabia sobre mim e me entregaria para a avó e mais tarde para toda a família. Senti um calor letal subir pelo meu pescoço e me doer através das orelhas. Previ a cena. Vovó, a senhora é lésbica? Porque a Joana é. A vergonha estava na minha cara e me denunciava antes mesmo da delação. Apertei os olhos e contraí o peito esperando o tiro. Pensei na naturalidade com que Thaís e eu levávamos a nossa história. Pensei na minha insegurança de contar isso à minha família. Pensei em todos os colegas e professores que já sabiam. Fechei os olhos e vi a boca da minha avó e a boca da tia Carolina se tocando, apesar de todos os impedimentos. Eu quis saber mais, eu quis saber tudo, mas não consegui perguntar. Temos um problema. Qual que é o problema? Existe uma situação, a menina foi jogada ali na mesa, né, que ela é lésbica, mas a família não sabia. Alguém fez uma pergunta, soltou alguma situação de lésbica e ela projetou isso na cabeça dela, mas ninguém falou nada porque permaneceram todos em silêncio. Essa é a problemática, essa é a tensão. Então vamos para a alternativa? Quais alternativas respondem bem a esse contexto? Letra A, né, a tensão fundamentada na perspectiva do conflito entre os interesses de poder. Tá alguém aqui discutindo, melhor hétero, homem? Não, joga fora. B, silêncio em nome do equilíbrio familiar. Temos uma palavra legal, silêncio. Alguém falou alguma coisa? Não, então existe um silêncio. Em prol do equilíbrio familiar, a família não sabia. Então, estamos falando sobre o equilíbrio. Coloca isso daí, deixa aí do lado, porque pode ser uma alternativa legal. C, medo instaurado pelas ameaças de punição. Alguém fez ameaça? Não, porque até porque ninguém falou nada. Joga fora. D, choque imposto pela distância entre as gerações. Peraí, mas ninguém falou nada. Como que eu tô falando de choque se não houve choque? Joga fora. Apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros. Ninguém tá pegado, a menina não tá pegada, a família não sabe, a gente não tem noção do contexto. Joga fora. Alternativa B. Lembra? Entendemos qual que é a tensão, entendemos a pergunta e respondemos. Ok? Então espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre quais são os elementos da sua história e a gente se vê no próximo vídeo.